Durante minha jornada financeira ouvi os seguintes termos frequentemente: equilíbrio, liberdade e independência, sempre estavam relacionadas com a vida financeira, até que comecei a questioná-los, separar suas características e encaixá-los nas fases da minha vida, tanto intelectualmente quanto financeiramente, porque até aquele momento nunca tinha ouvido, visto ou lido nada explicando a diferença entre eles. As fases são momentos em que passamos por uma condição durante um período da vida, seja por falta ou tomada de ação, como por exemplo, uma fase de inadimplência financeira, embora temporária, logo o nome fase. Ao pesquisá-las, estudá-las e relacioná-las com minha própria vida financeira, descobri que após organizá-las seria possível atribuir instruções, decisões e ações baseadas em cada termo e fase. Ao juntar tudo, percebi baseado em minha experiência e conhecimento adquiridos que haviam alguns obstáculos e avanços somente seriam possíveis após superá-los, respeitando cada fase sem tentar ultrapassá-la antes de ter superado o referido obstáculo. Tal processo é o que eu chamo de fases, e para simplificar o seu entendimento e aprendizado, criei uma estrutura chamada de níveis, composta por 3 níveis onde cada nível é composto por fases mais próximas e relacionadas a equilíbrio, liberdade e independência. Níveis. O nível financeiro é uma condição que inicialmente mostra onde o indivíduo está e onde é possível chegar a partir de um caminho definido por instruções que devem ser seguidas respeitando cada fase sem pular nenhuma, caso ele esteja enquadrado em todas. Respeitar tanto cada fase quanto cada nível é uma regra que não pode ser quebrada, do contrário o nível não permitirá que o indivíduo consiga progredir financeiramente. Um novo nível somente é atingido após ter concluído todas as fases, então não é possível dizer que atingiu o ponto de equilíbrio, liberdade ou independência sem realmente as ter concluído, porque uma coisa é estar percorrendo a jornada e outra coisa é ter finalizado a significado e objetivo de cada nível. Para você entender melhor cada fase em detalhes e relacioná-las mais facilmente com o aspecto financeiro, primeiro vou explicar o significado do equilíbrio, liberdade e independência. Equilíbrio, embora o significado seja óbvio, ele precisa ser dito em um sentido mais amplo que abrange igualdade, harmonia, estabilidade e controle, porém existem limitações. Liberdade. Ter equilíbrio não é o mesmo que ter liberdade, sendo assim, a liberdade é poder exercer o direito de fazer escolhas de acordo com a própria vontade, sem grandes limitações. Independência, desassociação de outro, alguém ou organização, isto é, ser independente, autônomo e livre. Agora que você sabe resumidamente o que significa cada nível, vou explicar o objetivo de cada um enquanto relacionado com a parte financeira. Equilíbrio financeiro. A busca e alcance do equilíbrio financeiro é uma condição de vida que possibilita viver sem grandes estresses devido a contas a pagar, dívidas e falta de reserva para suprir possíveis emergências. Então o equilíbrio é o nível onde a entrada de rendimento é maior que a saída, através do gerenciamento de todas as despesas e a formação de uma boa reserva para quando precisar, mas não tiver em conta disponível. O equilíbrio é o nível mais fundamental, considerando o mínimo necessário para se ter harmonia e estabilidade a partir do padrão de vida que o indivíduo tem, baseado em quanto ele ganha. Basicamente é viver bem de acordo com a renda, mantendo um padrão de vida abaixo do quanto ganha. Por exemplo, se o indivíduo ganha R$ 2.000, logo as despesas gerais não podem passar desse valor. A necessidade de se ter uma reserva exige que o padrão de vida seja menor para que haja uma parte destinada às emergências. Essas características dividem o equilíbrio financeiro em 4 fases. Fase 1. Finanças pessoais. É aqui onde se inicia a busca pelo conhecimento de finanças através da educação financeira. Fase 2. Controle financeiro, onde o conhecimento adquirido será colocado em prática através do gerenciamento utilizando uma ferramenta de controle. Fase 3. Quitação de dívida, a pior fase de todas e considerada uma corrente presa ao tornozelo que impede o progresso enquanto não se livrar dela. Fase 4. Reserva de emergência, a fase final após ter se acumulado o mínimo para não depender do crédito.
Perceba que a restrição do padrão de vida em função dos ganhos impõe grandes limites aos desejos e vontades do indivíduo porque o foco do equilíbrio em relação às despesas está na sobrevivência e qualidade de vida, e caso queira ter mais liberdade para ir além, será preciso buscar a liberdade financeira. Após finalizar as 4 fases, o indivíduo poderá dizer que possui o equilíbrio financeiro. Sendo assim, não deixe de ler o próximo artigo O Equilíbrio Financeiro e Suas Fases para uma Vida em Plena Harmonia e Estável, onde detalho melhor cada fase do equilíbrio financeiro. Liberdade financeira. O que realmente trará mais liberdade é ganhar mais e investir para construir um patrimônio que possibilite uma renda passiva no mínimo suficiente para manter o padrão de vida sem depender diretamente da renda ativa referente ao trabalho. Não entenda errado, mesmo após ter uma fonte de renda passiva será preciso continuar trabalhando. O que vai mudar é o simples fato de não depender de uma única fonte de renda e não ter grandes limitações, seja por falta de trabalho ou do quanto ganha. A renda passiva gerada deve ser proveniente dos investimentos tanto da renda fixa quanto da variável, embora isso dependa do perfil do investidor e do grau de risco que ele estará disposto a correr para conseguir bons retornos. Não existe um valor a ser atingido no patrimônio, isso dependerá do padrão de vida e do quanto é necessário para se obter a renda passiva, por essa razão o nível da liberdade financeira também tem fases. Porém, saiba que na liberdade financeira existe a inteligência financeira, que não é uma fase, e sim um aspecto intelectual que deve ser desenvolvido ao longo de toda a sua vida financeira. Somente com a inteligência financeira será possível fazer um bom planejamento com estratégias e objetivos bem definidos para se alcançar a liberdade. Embora eu atualmente desfrute de liberdade financeira, enquanto escrevo esse artigo, ainda não preparei um artigo completo e mais detalhado sobre a liberdade financeira, mas futuramente, quando atingir a liberdade por completo, pretendo escrever um artigo mais completo. Veja as fases da liberdade financeira que já iniciei, que, embora incompletas, dão uma base para se entender como elas funcionam. Fase 1. Reserva pessoal. Ao ter uma reserva pessoal, será possível planejar e realizar os desejos e vontades de curto prazo sem mexer na reserva de emergência, se prevenindo para um momento em que você não tenha dinheiro disponível em conta, mas queira usar a reserva pessoal para satisfazer algum desejo imediato. Não existe um valor final necessário para formar a reserva pessoal, mas eu recomendo no mínimo 1x a média da saída mensal. Depois basta ir adicionando o quanto quiser quando achar conveniente para sempre ter um valor disponível quando precisar. A fase da reserva pessoal pode ser atingida em conjunto com a próxima, já que uma independe da outra, o que significa ser possível iniciar as duas juntas ou individualmente, embora eu sinceramente recomenda começar as duas ao mesmo tempo. Fase 2. Investimentos. Durante o equilíbrio financeiro o foco deve ser na reserva, por isso o investimento é feito só na renda fixa, mas não no médio e longo prazo, já que a reserva precisa estar acessível quando precisar usá-la. Quanto à liberdade financeira, os investimentos podem e devem ser feitos com foco no médio e longo prazo. O primeiro passo nesta fase é buscar o conhecimento de investimentos em renda variável, já que ele possibilita maiores retornos em relação à renda fixa. A partir dos conhecimentos adquiridos, será possível ir para a próxima fase, que será o planejamento. A melhor maneira de aprender profundamente é investindo na prática, então saiba que é possível ganhar experiência após iniciar os estudos de investimento, mas comece investindo pouco para sentir a oscilação do mercado, não tendo como objetivo inicial apenas a rentabilização. O mais importante é ganhar experiência, tanto com resultados positivos ou negativos, por isso não se deve iniciar com altos valores durante o aprendizado, já que a experiência do investimento é o objetivo específico. Fase 3. Planejamento. O planejamento deve ser feito a partir do objetivo escolhido. Como assim? Simples. Se o seu objetivo é investir para comprar um imóvel, para se aposentar, para ficar rico ou simplesmente para fazer o dinheiro crescer, é necessário se ter um planejamento antes mesmo de escolher o ativo que vai possibilitar chegar mais perto daquele objetivo.
Há mais de uma maneira de investir para alcançar o objetivo, seja por meio de um assessor de investimento que auxiliará na formação de uma carteira de investimento ou individualmente, sem assessoria. Por isso, o conhecimento profundo é crucial e caso invista sem assessoria. Basicamente, o planejamento ajudará a preparar e definir um plano de médio e longo prazo para a formação e gerenciamento de uma carteira de investimentos diversificada com uma lista de ativos que possibilitarão o retorno necessário para se atingir o objeto em um período de tempo. Fase 4. Aumentar a renda. Sempre busco deixar bem claro na busca pela liberdade financeira, que só é possível ganhar dinheiro trabalhando. Logo, ao se ganhar o dinheiro como fruto do trabalho, será possível separar uma parte do mesmo para investir e buscar uma rentabilidade sobre o valor que foi usado para comprar o ativo. Dependendo da renda, talvez leve muito tempo para atingir o objetivo e já que o planejamento deve ser adaptado ao longo do tempo, é necessário buscar o aumento da renda caso seja muito limitada. Quanto maior a renda e quanto maior a parte destinada aos aportes, menor o tempo para atingir o objetivo. Fase 5. Renda passiva reinvestida. Uma ótima maneira de investir mais, mesmo ganhando pouco, é reinvestindo os proventos provenientes dos ativos. Um ótimo exemplo são os dividendos e distribuição de lucro de FIIs, ao receber o provento que poderá ser usado para comprar mais ativos. Além disso, ao se investir uma parte da carteira de investimento focada em renda passiva, o objetivo nesta parte será chegar a um patamar onde a renda passiva será equivalente ao valor exigido para manter o padrão de vida, sem precisar depender da renda principal. Isso não significa que você vai usar a renda passiva para custear o padrão de vida, mas sim que não dependerá mais exclusivamente do salário ou pro labore, ao ter uma fonte de renda desta magnitude. Logo, ao atingir a renda passiva suficiente para manter o padrão de vida, você realmente terá alcançado a liberdade financeira, embora ainda seja necessário continuar trabalhando. O equilíbrio financeiro é onde a formação de patrimônio começa, porque somente através do patrimônio uma pessoa pode dizer que está crescendo financeiramente além do equilíbrio, por isso é considerado o nível que leva mais tempo para alcançar. Independência financeira. No último nível eu não posso adicionar nenhuma fase de independência financeira por não tê-lo iniciado e por ainda estar na fase de liberdade financeira, mas vou explicar em minha definição o que é e quando realmente se considera ter atingido a independência financeira. Antes saiba que iniciar a busca pela independência financeira é opcional. Recomendo conquistar o equilíbrio e a liberdade, mas fica ao seu critério conquistar a independência, que é quando o patrimônio que foi formado na liberdade financeira cresceu o suficiente para não se precisar mais trabalhar pelo resto da vida. Isto significa que, embora o patrimônio seja dividido pela expectativa de vida em anos, seria possível viver tranquilamente, porém essa não é a maneira mais inteligente. O patrimônio continuará investido, mas com uma maior parte focada em mais segurança e proporcionando um retorno contínuo pelo resto da vida e suficiente para se viver em equilíbrio com total liberdade para satisfazer muitos desejos e vontades no decorrer da vida, sem depender de uma fonte de renda proveniente de um trabalho. Não entenda errado. Deixar de trabalhar devido a essa independência será uma escolha. Isto porque é possível continuar no mesmo trabalho com uma rotina menor ou a mesma, e também é possível iniciar outro trabalho que deseja sem estar focado na remuneração. Há muitas as opções, tanto se deixar de trabalhar ou se continuar a fazê-lo. Conclusão: reunir, organizar e estruturar todos os níveis só foi possível pela minha busca e conquista do equilíbrio financeiro. Após ter toda essa visão ampla, eu simplesmente comecei a obter melhores resultados. Atualmente estou no nível 2 da liberdade financeira. Minha condição de vida atual me permite ter mais liberdade e ao mesmo tempo ter equilíbrio porque respeitei e respeito cada fase. Eu vejo muitos jovens buscando ganhar dinheiro rápido e fácil quando deveriam buscar aperfeiçoar a carreira para ter melhores oportunidades de trabalho ou mesmo começar um empreendimento. Não existe dinheiro fácil e nem rápido de forma honesta. Tenha foco em manter uma vida equilibrada para não depender do crédito. Não faça dívidas e tenha uma ótima reserva, mas busque melhores condições de trabalho ao longo da vida, para ganhar melhor e assim atingir a liberdade financeira e, se quiser, até mesmo a independência financeira.